Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. Então, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, pessoas, cultura organizacional e desenvolvimento profissional, olhando tudo isso pela lente de quem vive o RH na prática em diferentes regiões e realidades, o que eu acho um ponto muito legal desse podcast que a gente vai gravar aqui. Nosso convidado de hoje construiu uma trajetória marcada pela gestão de pessoas em ambientes complexos, multiculturais e altamente operacionais. Joey Magalhães é um executivo e consultor da área de gestão de pessoas, performance organizacional e cultura, com atuação estratégica em empresas de médio e grande porte. Ao longo da sua carreira, ele ocupou posições como Head de Performance, Diretor de Gente e Cultura e Business Partner de RH, com passagens por organizações como GR Group, Alia, Parceira Vivo e Cipal Agronegócio, além de empresas dos setores de varejo e serviços. O Joey é formado em marketing, com especializações voltadas à gestão de pessoas, gestão comercial e gestão de negócios. Possui sólida experiência nas estruturações de áreas de RH, desenvolvimento de lideranças, gestão de indicadores, cargos e salários, sucessão e transformação cultural. Participou ativamente de projetos organizacionais reconhecidos com certificações e prêmios, como o GPTW, contribuindo para o fortalecimento do clima, do engajamento e da performance de time. Atualmente, o Joey também é consultor e mentor, compartilhando conhecimento e boas práticas de liderança e carreira por meio de conteúdos e artigos publicados no LinkedIn. Joey, seja muito bem-vindo ao Pode Conectar. É um prazer ter você aqui conosco. A gente estava comentando que nós conversamos uma meia horinha para alinharmos esse podcast. Eu já fiquei super animada com o tanto de coisas que a gente podia falar. Então, a conversa vai ser super boa. Obrigada mesmo pela tua agenda e pelo teu espaço. Não, que isso. Obrigado a você pelo convite, Paola, né? Você que é um nome também grandioso da nossa sociedade de recursos humanos no Brasil, né? A gente sabe que hoje, cada vez mais, essa área de gestão de pessoas ganha protagonismo, né? E conversar com você é muito bom porque você também é uma pessoa visionária dentro da área de RH. A gente pode talvez trazer para o nosso público aí alguns insights, algumas ideias, né, de como a gente pode contribuir com a carreira deles, né? Então, obrigado pelo convite. Obrigada mesmo. E, Joey, vamos falar sobre o Joey para as pessoas, né? Me conta sobre você, bem pergunta de entrevista, né? Sobre você, quem que é o Joey? Eu acho que a tua carreira é super curiosa, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas eu queria te ouvir de uma forma bem aberta, assim. Quem é você? Bom, uma pergunta sempre difícil de responder, né? Até nessa hora, às vezes, né, você estava até dando um pouquinho ali do meu resumo profissional, né? Bate um pouquinho daquela síndrome do impostor, né? É tudo isso mesmo que ela tá falando, né? Será que ela não tá exagerando? Esse sou eu, né? Mas, assim, de fato, eu tenho aí hoje 42 anos de idade, né? Eu sou curitibano, mas morei em vários lugares do país, como você falou. Eu sou... Acho que uma pessoa apaixonada por gente, né? Eu gosto muito de conhecer pessoas, de conversar com pessoas, de conhecer as histórias das pessoas. E talvez por isso eu fui parar em RH, né? Porque eu gosto muito de gente no final do dia, né? Uhum. Eu, nascido e criado em Curitiba, comecei minha carreira aqui. Até bem curioso, você falou, né? Eu transitei por algumas situações na minha carreira, mas eu comecei minha carreira, primeiro emprego em banco, né? Então, o primeiro registro oficial na carteira de trabalho foi no Banco HSBC, que existia aqui em Curitiba antigamente, antes do Bradesco, né, adquirir. E na área financeira do banco, né? E passei por lá 6 meses e falei, isso não é para mim, né? E na época eu estudava propaganda, depois eu migrei para marketing, onde eu me formei, né? Aqui em Curitiba, em marketing, bacharel em marketing. E fui trilhando um caminho, primeiro na área comercial e de marketing na minha carreira, até depois eu migrar para RH, né? Em meio a tudo isso, eu fui também me descobrindo, né, enquanto profissional e vendo o que eu gostava e o que eu não gostava, né? E hoje, depois de mais de 20 anos de carreira, né, eu percebo que cada vez mais é importante, né, a gente ter esse olhar para ir se descobrindo, né? Então, fui me descobrindo ao longo da minha jornada. E quando eu trabalhava na área comercial, eu gostava muito de estar com as pessoas, com os clientes, né? De conversar com os clientes, entender os problemas, resolver os problemas dos meus clientes, né? Enquanto profissional da área de marketing e vendas. E aí isso foi me levando a me preocupar com o meu time, que depois eu comecei a ter um time, né? Na área própria, área comercial ainda. E depois eu fui entrando em treinamento, porque eu entendi que treinamento ajudava as pessoas a se desenvolverem e meu time comercial ia ser melhor se eles tivessem mais treinamento. E acabou que depois de 10 anos, mais ou menos, na área de marketing e vendas, eu tive
um convite para entrar numa consultoria na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? E foi o primeiro pé meu na área de RH, na área de gente. E eu passei 4 anos para essa consultoria aqui em Curitiba ainda. E depois disso aí eu ganhei o país, ganhei o Brasil, né? Eu comento, porque daí eu comecei a rodar o Brasil em várias situações de trabalho que surgiram, já na área de RH, né? Então eu estou desde 2012 atuando com pessoas na área de gente, desde 2016 há 10 anos, né, atuando em posições de gestão na área de recursos humanos. E na minha jornada, né, o que eu posso te falar é que o que sempre figurou no meu caminho foi essa questão de olhar para as oportunidades e buscar entender o quanto aquilo conectava comigo, né? E aí eu fui percebendo que conectava comigo, eu fui abraçando e fui pegando essas oportunidades da minha carreira, né? Então foi um pouco por aí. Eu acho tão interessante, Joey, assim, essas oportunidades, né, que a gente vem vendo no decorrer de transformação que as carreiras vêm passando. Então, você tem uma formação começou ali em publicidade e propaganda, se formou depois em marketing, aí você trabalhava muito em outras áreas que não RH, e ao mesmo tempo essa aptidão, para a gente ver como a soft skills ela impera mesmo, muito, né? Muito. Porque a aptidão, se a gente for ver bem na verdade, das suas soft skills, né? Obviamente que as hard skills elas colaboram para isso, mas a aptidão realmente do relacionamento, do contato e do gostar de pessoas que te levou para RH. Exato, exato. Até legal comentar, né? Eu fiquei ainda com um pezinho em vendas até 2016, né? 17 ali. Então, vamos lá. Entre 12 e 16, eu estava numa empresa de consultoria de treinamento comercial. E aí também com um olhar para desenvolvimento humano muito grande, porque a gente trabalhava já várias questões ali que impactavam remuneração, carreira, formação de novos líderes em várias empresas, né? Eu estava como consultor atuando em várias empresas de grande porte no país. E em 16, eu tive um convite de um dos clientes meus para assumir a gestão de treinamento, né, comercial da empresa e também a gestão comercial de uma parte da operação. E aí eu fui para essa empresa em Goiânia, foi a primeira mudança indo de Curitiba, né? Fui morar em Goiânia, no centro-oeste do país, e fui atuar nessa frente de treinamento comercial e gestão comercial. E passei um ano à frente dessa cadeira, né, com reporte na diretoria comercial na época. E sempre com esse olhar para pessoas, sempre gostando muito de lidar com gente e tudo mais. E aí, naquela época, a empresa fez uma transição de diretoria de RH. E chegou um diretor novo de RH. E aí ele me conheceu, a gente começou a conversar, eu apresentei a empresa para ele, até fiz um trabalho de visitar várias filiais da empresa no Brasil com esse executivo. E para minha surpresa, né? A gente estava numa visita dessas ali no Rio de Janeiro. E ele virou para mim e falou assim: Joey, você é de RH. Você está, talvez, numa cadeira excelente na área comercial, mas você é um cara de RH. Vem trabalhar comigo no RH, né? E aí eu falei, poxa, o Luiz, né? Era o meu gestor na época. Eu falei, Luiz, poxa, é um convite bem tentador, né? E eu falei assim, eu vou pensar, deixa eu pensar pelo menos 2 dias sobre isso, né? Também tinha muita gratidão ao meu diretor comercial que me trouxe para a empresa na época. E aí depois eu voltei com ele e falei, não, vamos lá, vou abraçar o RH e vamos juntos trabalhar no RH. E aí eu assumi a gestão de RH da empresa junto com esse diretor novo que tinha chegado. Uma empresa grande, de 3 mil colaboradores na época, faturamento de 800 milhões de reais. Empresa de varejo que competia no mercado forte com nomes como Leroy Merlin, por exemplo. E atuação no mercado nacional, né? Então, fui para esse desafio. E o que é bacana, né, de a gente ter clareza, como você falou, soft skills, elas fazem muita diferença, porque eu não tinha conhecimento técnico tão profundo de gestão de pessoas, né, de RH. Mas as minhas habilidades comportamentais me levaram para essa cadeira, eu tive esse convite, e aí, obviamente, eu fui estudar um pouco mais, fui me qualificar, né, e buscar o que faltava nas hard skills para poder operar numa área de recursos humanos, né? E aí, né, para quem está aí nos ouvindo, acho que é bem importante, né, quem está nos acompanhando aqui no podcast, ter essa percepção de que hard skills são importantes, né? Você ter formações em conhecimento de software, enfim, o que for que tem a ver com a tua área na parte de ferramentas, mas ter habilidades comportamentais de relacionamento, de escuta, de compreensão, né, de trabalho em equipe, uma série de coisas que vêm com a parte comportamental, é bem importante, né? Por quê? Porque isso vai te levar para outro patamar,
né? É aquela história do bom engenheiro que às vezes vira um bom vendedor, né? Que a gente vê bastante acontecer no mercado ainda. Por quê? Porque ali é muitas vezes a parte técnica de conhecer de produto, né? E de outras situações, com a parte de relacionamento, né? E de lá para cá, de 2016 para cá, eu venho atuando, então, dentro da área de RH, né? Há 10 anos diretamente. E sempre também tendo oportunidades que surgiram na minha carreira muito por conta das soft skills, né? E isso foi conectando as coisas ao longo do tempo, né? E, Joey, o que você sentiu que você, de certa forma, saiu na frente, estando no RH, embora não tinha todo aquele conhecimento técnico de área de RH, mas tinha do negócio. O que você sentiu que isso te ajudou a realmente sair na frente nessa posição? Acho que a visão da operação, né? Entender como a operação funciona, né? Entender as dores da operação do negócio. Então, eu vinha de uma área de gestão comercial e treinamento comercial, quando eu estava diretamente nas lojas da empresa, na operação da empresa no dia a dia, falando com vendedores, falando com gerentes de loja, com todo o time da área comercial, que é o time de frente que move, né? A área de vendas é o que move qualquer negócio, né? Você pode ter qualquer produto ou serviço e pode ter isso vinculado a qualquer segmento, né? Industrial, tecnologia, o que quer que seja, mas a área de vendas ela é o coração, costumo dizer, porque sem venda o negócio se sustém. E como eu tinha esse conhecimento da área comercial, essa vivência de alguns anos da área comercial e marketing já na minha carreira, isso foi para a empresa um diferencial. Por quê? Porque na hora da gente tomar decisões sobre pessoas, a gente tomava decisões sobre pessoas baseado no que a operação precisava, baseado no que o nosso cliente precisava, né? Então, isso me ajudou bastante. Quando a gente pensa numa área de recursos humanos, tem coisas que acontecem meio que de forma até automática. Exemplo, processar a folha de pagamento é uma coisa que todo mundo tem que fazer em qualquer empresa. Mas quando você fala de criar programas para desenvolver gente, quando você fala de treinamento, quando você fala de remuneração, você tem que conhecer o mercado onde aquela empresa atua. Você tem que conhecer como aquela operação comercial acontece. E isso faz toda a diferença. E aí, quando eu vim para a RH, eu tinha esse know-how naquela primeira empresa que eu estava. E depois das demais empresas que eu passei, eu sempre tive comigo de, ao chegar na operação, ir para o front, ou seja, ir conhecer o time comercial, ir conhecer a operação, entender no detalhe, ter como aliado sempre a equipe comercial da empresa, então a diretoria comercial sempre para mim é muito importante atender. Por quê? Porque é ali que a coisa acontece. E como eu tive essa vivência, isso sempre me ajudou a me colocar no lugar deles. Então a empatia sempre é maior, né? E isso é um fenômeno que aconteceu não somente comigo no mercado. Se a gente for olhar, é mais frequente agora acontecer de profissionais de outras frentes virem para RH. Às vezes, da frente até de engenharia, desenvolvimento de produto, né? Às vezes, a área de tecnologia também tem acontecido. Eu tenho visto muitas vezes pessoal da área de TI indo para a área de RH, né? Para fazer um exemplo prático, na Gol Linhas Aéreas, eu assisti até uma palestra da gerente de RH de operações da Gol há 2 anos atrás, no Conar, em São Paulo. Ela veio de TI. Então, ela era gerente na área de TI da Gol Linhas Aéreas. E, passado um tempo, a diretoria de RH convidou a gestora de TI para assumir a gestão de operações de RH, que é a parte justamente de folha de pagamento, benefícios, né? Operações ali de RH. E ela assumiu e ela fez um trabalho sensacional também nessa frente. Então, é mais um exemplo para a gente perceber como hoje essa transição ela acontece muito mais no mercado, às vezes, por questões comportamentais, né? Soft skills, do que apenas por você preencher pré-requisitos técnicos para uma função. Perfeito. E aí, vou aproveitar um gancho de uma pergunta que eu ia até fazer mais para frente, mas acho que faz super sentido. Muitas vezes, quando os profissionais nos procuram, que querem fazer uma transição, você tem um papel de mentor, sabe bem disso, eu sempre levo eles para o lugar e o papel que eles têm desempenhado dentro da própria empresa. Exato. Porque aí, une com essa pergunta, o que é, né? Na sua opinião, o que realmente faz um profissional crescer e o que ele deve fazer e trabalhar junto à liderança para ser percebido ou ser escolhido. E até complementando um pouquinho, né, Joey, assim, muitas vezes a pessoa fica, quero fazer uma transição, ele pensa em ir para fora. Quando, na verdade, ele trabalhando aquele comportamental dentro de um lugar onde ele já tem, é muito mais fácil. Exato. Então, acho que é legal a gente trazer também para as pessoas o que eles podem fazer para que eles sejam escolhidos pela liderança. Eu acho que isso é uma pergunta bem chave, assim, para as pessoas, sabe? Eu sempre falo para quem me pergunta sobre isso que, na minha opinião, o primeiro passo é proatividade.
né? Qualquer pessoa que é proativa, ela vai ser bem vista e bem querida em qualquer ambiente, né? Quem não gosta de alguém proativo, que fala, não, deixa que eu resolvo, não, deixa que eu vou procurar saber, deixa isso comigo, né? Então, a pessoa que tem essa proatividade, ela normalmente conquista espaços mais rápidos em qualquer empresa, em qualquer departamento, né? Então, ser proativo é bastante importante. Eu sempre procurei ter comigo essa proatividade desde o começo da minha carreira. Isso me ajudou bastante a ganhar espaço e conquistar a liderança também, né? Porque a gente sabe que os líderes têm que ser o mais imparciais possíveis, mas não há como negar que o fator humano existe a emoção. Uhum. E as pessoas se conectam por emoções, né? Então, normalmente um líder que, às vezes, gosta mais de um colaborador do que outro, ele vai acabar abrindo, às vezes, um pouquinho mais de oportunidade. E vamos lá, de novo, o líder ele tem que cuidar porque ele tem que ser muito justo, meritocrático com as pessoas. Mas o fator de empatia e o fator de relacionamento, ele impacta sempre, em qualquer organização, em qualquer mundo, né? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, no ambiente político. As amizades se formam assim, né? É assim que as coisas acontecem. E o segundo passo, além da questão da proatividade, é você ter uma percepção de ambiente. Então, na empresa que eu estou hoje, né? Como é que as coisas acontecem, né? Como é que as movimentações acontecem, né? Quais são os valores daquela empresa? O que aquela empresa preconiza como pontos importantes da atuação de um colaborador, né? Isso vai mudar radicalmente de empresa para empresa, né? E eu sempre falo que é mais fácil você se movimentar na empresa que você está do que você ir para outra, porque você já conhece aqui o ambiente, você já entendeu o cenário, como as coisas funcionam. Se você vai para uma empresa nova, sempre tem o desafio de você, primeiro, de novo, gerar empatia com a tua liderança, né? Gerar essa proximidade com a tua liderança, essa confiança com a liderança. Segundo, você fazer leitura de ambiente, né? E cenários. Então, quando você já está num cenário conhecido, você tem tudo a teu favor para poder criar espaço e oportunidades. Aí, se você tem a proatividade, sabe fazer a leitura do ambiente, formando uma percepção adequada, você consegue começar a conectar com as pessoas e fazer as entregas necessárias. Então, eu acho que isso é bem importante para quem está querendo fazer uma movimentação, né, de carreira, seja dentro da mesma empresa e para fora, mais ainda isso vai ser importante, porque quando você chega num ambiente novo, de novo, a proatividade e a leitura do ambiente ela é bem importante. E aí, nesse que você falou agora da questão de criar espaço na empresa, né, é bem curioso, porque existem muitas vezes nas empresas vagas que não são publicadas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem alguma pessoa numa posição que está lá com baixa performance e o líder está pensando o seguinte, poxa, o que eu faço com esse meu colaborador? Eu insisto um pouco mais em desenvolvê-lo, eu faço a substituição, né, e troco para uma outra pessoa, abro uma vaga com RH, o que eu faço? E quando as pessoas surgem no ambiente, de novo, com essa proatividade, fazendo boa leitura dos ambientes, buscando conectar com as pessoas, muitas vezes é aí que se criam as oportunidades. Vou te dar um exemplo prático. Hoje eu estou numa empresa que chama-se Cipal. A Cipal ela é uma empresa que tem 4.500 colaboradores. É uma holding com 10 operações diferentes dentro dela. Nós temos lá um grande volume de veículos. E a gente precisava ter um gestor de frota para a nossa empresa. A gente não tinha um gestor de frota ainda. Nós temos lá mais de 500 veículos e não tínhamos um gestor de frota. Isso estava dentro de outros processos de outras áreas. Daí a gente decidiu, vamos abrir uma vaga de gerente de frota. Abrimos a vaga, fomos para o mercado, publicamos a vaga, entrevistamos várias pessoas, mas não estava encaixando. Aí a gente começou a conversar, né, entre ali os diretores, né? E a gente chegou em um nome de um profissional que está com a gente há mais de 10 anos. E que estava do lado do setor de frota. E a gente conversou, refletiu, falou assim, por que não essa pessoa, né? E chama-se Maicon. Por que não o Maicon, né? Né? E a gente, poxa, por que não? Porque sim, não tem por que não. Um bom profissional está com a gente aqui há muito tempo, não tem todo o conhecimento técnico que a cadeira pede, mas ele tem todo o conjunto que a gente quer comportamental, né? Ele tem potencial de liderança, ele tem organização, tem várias outras habilidades que a gente queria para a cadeira. Por que não dar a chance para ele, então, e a gente ajudar ele no seu desenvolvimento? E foi isso que a gente fez. Então, a gente promoveu o Maicon para a cadeira de gerente de frota, né? Ele já tinha uma cadeira de média liderança ali antes. Estamos apoiando ele no seu desenvolvimento, formamos equipe junto com ele, mas a gente deu uma chance para alguém que estava ali, que tinha
uma ótima história com a gente, não tinha todo o conjunto técnico, mas tinha um ótimo conjunto comportamental. Né? Então, ele criou a oportunidade. Quando a oportunidade surgiu, ele estava ali. Né? E, óbvio, ele também, né, manifestou ali que estava à disposição para novos desafios. Né? Então, você também tem que contar. Não basta você declare as intenções. Declare suas intenções. Né? Então, o óbvio tem que ser dito. Se você quer se movimentar, quer ir para uma outra cadeira, procure o seu gestor e comunique. Olha, poxa, surgindo uma outra oportunidade nessa frente, eu tenho disposição para assumir. Se você quiser testar, se você de repente quiser que eu apoie os processos, né, dessa cadeira, eu estou à disposição de apoiar, de acumular um pouco mais. E aí entra um fator que muitas vezes as pessoas hoje não consideram, que é às vezes acumular um pouquinho mais de trabalho em uma área diferente, numa situação diferente, para você poder mostrar o seu potencial. Às vezes a gente se limita na nossa carreira por só fazer o que é pedido. Né? E isso não pode acontecer. Né? Eu sempre gosto de falar do futebol como exemplo, Paola. O futebol, você tem lá o atacante. O atacante tem como objetivo principal marcar gols. Mas quando o time dele não está com a bola, ele tem que voltar e ajudar a defender, junto com o time dele. E tentar roubar a bola, né, e tudo mais. Então, é isso que a gente vê no futebol moderno hoje em dia, que não existia antigamente. Né? Então, o Vinícius Júnior, por exemplo, que é um craque, né, de futebol, o Neymar, quando está sem a bola, tem que fazer o quê? Tem que marcar o oponente. No ambiente corporativo é isso. Né? Você quer crescer, você quer ter mais espaço, às vezes você tem que, sim, angariar novas atividades, se colocar à disposição para poder aprender outras demandas, né, no seu trabalho, para que você possa criar espaço. E aí, Joey, a gente fecha essa pergunta com a proatividade que você falou. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando o cargo de direito, mas não ocupam ele de fato. Exato. Então, isso faz com que você fique esperando ter aquele cargo para daí você entregar. E não é assim que funciona no mercado. Exatamente. No mercado, primeiro você ocupa o espaço para depois você ser reconhecido por ele. Então, Exatamente. Acho que quando as pessoas conseguirem entender isso, e parece simples, né? E não é, as pessoas realmente não entendem aquilo. Porque muitas vezes elas também não sabem para onde elas querem se movimentar. E claro, daí é um processo de cada um também correr atrás do que realmente move, de para onde quer ir, né? Então, eu vejo hoje que as pessoas que estão crescendo, além delas serem pessoas que elas têm mais realização, são pessoas que realmente elas têm estratégias na carreira, né? Elas entenderam a seriedade e que hoje em dia crescer na carreira não é para amador. Obviamente, existem pessoas que têm sorte, competência e segue, né, de ter a oportunidade, mas não é para a maioria. Então, Exatamente. A estratégia ela é fundamental, assim. Você falou uma coisa legal, que é o ciclo de ser para ter. Né? Isso é um ciclo. A gente também vive um momento no mundo hoje que as pessoas querem muito ter as coisas, né? Ter o título, ter o bem, né? Ter aquela condição na sociedade e tudo mais. Mas vem antes o ser que você falou, né? Então, antes de eu conquistar o espaço, antes de eu ter, né, um título, um reconhecimento, ou até um bem material, eu preciso ser aquela pessoa, aquele profissional, né, que vai ocupando esse espaço. E aí, quando eu menos espero, eu tenho aquela posição, aquela cadeira que eu quero ter, aquelas realizações, né, aqueles retornos que eu busco na minha carreira. Então, isso é bem importante e é uma coisa que, às vezes, as gerações até, elas acabam não... As gerações mais jovens acabam não conectando, né? Que a gente precisa primeiro ser para depois eu ter. Perfeito. E já aproveitando isso também, eu falei que a conversa ia ser boa, que a gente ia engatar uma na outra, e já vai numa pergunta para cima e para baixo. Observando o mercado de trabalho e justamente essas novas gerações, Joey, que estão entrando hoje nas empresas, o que mudou de forma mais significativa na relação das pessoas com a carreira, desenvolvimento e as expectativas em relação à organização? E também quero saber, você à frente de uma grande empresa, né, com diversas áreas de negócio como a Cipal, o que vocês têm feito hoje como programas para vocês conseguirem absorver tudo isso? Verdade, então é muita mudança que a gente teve nos últimos anos, né? Essa é a grande verdade, assim, mudança do mundo em si, né? Que acelerou muito com tecnologia, teve mudança por conta de pandemia também no nosso comportamento, né? Nas relações, na forma como a gente trabalha, inclusive acelerou muito a questão do trabalho remoto e tudo isso, mas o que eu percebo é que principalmente as gerações que vieram, né, para o mercado mais recentes, elas têm uma preocupação muito maior com a questão de se sentir participante, né, do processo. Então, antigamente, por exemplo, né, não só na área de produção, mas mesmo na área administrativa das empresas,
Era comum a pessoa se preocupar só em executar o que ela foi ensinada a fazer ou o que foi pedido para que ela fizesse. Então, o teu processo aqui é fazer conciliação financeira, né, na área financeira, por exemplo. Então, vou fazer conciliação, vou conciliar e acabou. Né? E as pessoas tinham aquela preocupação de ir lá, 8 às 18, fazer o que me foi pedido e está tudo bem. Hoje, a geração que vem, eles querem participar do negócio de uma forma que eles querem fazer parte do processo e entender o motivo de estar ali. Ou seja, qual é o propósito da minha atividade? Então, vou fazer conciliação financeira. Por quê? Por que a conciliação financeira é importante? Né? O que isso vai impactar no nosso negócio? Então, eu vejo que você tem que trazer muito mais senso de pertencimento para as pessoas dentro do processo que elas estão inseridas. Esse é um ponto que mudou muito nos últimos anos para cá, últimas gerações para cá, né? E segundo, se elas não percebem que justamente elas estão causando impacto na operação, elas vão buscar um outro espaço onde elas possam perceber que o que elas fazem causa impacto, né? Então, é muito mais pela causa do que pela remuneração. Isso mudou bastante nos últimos tempos. Por que é muito mais pela causa? Porque as pessoas hoje em dia, os jovens principalmente, já estão com essa mentalidade de buscar ter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, diferente dos nossos pais, talvez, que tinham aquela visão, poxa, eu vou trabalhar a vida toda para comprar uma casinha na praia e quando eu me aposentar, eu vou curtir minha aposentadoria na praia ou no sítio onde eu quero estar. Hoje em dia, os jovens e a nossa geração também, né, eu me coloco nessa geração dos millennials aí, geração Y, a gente quer curtir a jornada enquanto a gente trabalha, né? A gente quer conseguir equilibrar as coisas, né? E isso é bem importante. Então, as empresas têm que ter cada vez mais um viés de mudança, de perceber isso e de perceber que, primeiro, as pessoas trabalham com um propósito, não somente para entregar o que é pedido, mas para perceber que elas contribuem para o todo da organização. Segundo, os gestores, por conta disso, eles têm que estar muito mais próximos dos colaboradores com comunicação, com feedback, com as one-on-ones acontecendo com maior frequência. Terceiro, as empresas têm que criar um ambiente e uma condição de trabalho que permita às pessoas conectar a vida profissional e pessoal e ter, de fato, espaço para ambos na vida delas acontecendo, né? Não pode ser só trabalho o tempo todo, né? E também não dá para ser só lazer, porque senão você não consegue viver. E também, nesse sentido, conectar gerações, né? Porque a gente tem visto a tecnologia chegar muito rápido, né? Então, eu vi uma matéria esse final de semana da Amazon publicando que eles estão fazendo uma redução de quadro muito grande dentro da Amazon no mundo. Estão falando de 30 mil empregos na Amazon no mundo todo. Eu vi ontem, saiu uma reportagem, né? Exatamente. Porque eles estão colocando IA para poder fazer processos que antes eram operacionais e que agora são processos autônomos, né? Automáticos também. São automáticos e autônomos. Por que isso? Porque você torna isso automatizado por ser um fluxo contínuo e autônomo porque às vezes a IA mesmo ela entende o que deve tomar de decisão e ela toma essa decisão por pessoas. Isso muda bastante, né, quando a gente pensa em relação a formar e desenvolver pessoas. E aí o que vai surgindo no mercado agora, né? Uma geração que tem que aprender a trabalhar com tecnologia, uma geração que já está no mercado hoje, que também tem que adotar essa tecnologia e aceitar isso. E a gente tem que conectar com tudo isso ainda, as diferenças que temos de pensamento entre as gerações, né? Entre a geração X, que ainda tem uma parcela no mercado, a Y, que também está no mercado, a geração que vem agora, né? A geração Z, e a gente tem que ir com tudo isso costurando uma equipe heterogênea. Na Cipal, o que a gente tem feito, né? A gente gosta muito de todas as gerações. Então, primeiro, a gente ainda contrata bastante profissionais cabelo branco. Ontem eu estava falando com um profissional, inclusive, para uma posição de gestão. Ele tem 57 anos de idade, né? E o profissional, já chegando nos 60 ali, ele me falou assim, poxa, obrigado por abrir a porta para eu poder conversar com vocês e participar desse processo seletivo, porque hoje eu enfrento bastante o etarismo. E eu falei, aqui na Cipal a gente não tem esse problema, a gente gosta da experiência e a gente gosta de conectar isso com a juventude. Porque da juventude vem junto com a experiência no seguinte sentido. O profissional mais maduro, ele carrega consigo o que ele já fez de certo e errado e ele avisa, olha, se for por esse caminho eu acho que pode dar errado porque eu já passei por isso antes. E o jovem traz o quê? Soluções novas, né?
Na minha equipe hoje, eu tenho dos 20 aos 61 anos de idade, dentro da minha equipe de RH. São 30 pessoas que eu tenho na minha equipe direta na matriz. E eu tenho o jovem que traz ali, às vezes, uma ideia inovadora que ele viu num recurso novo que surgiu recente, que a gente pode conectar no nosso dia a dia de trabalho, né? Mas ele vai transformar isso, essa solução que a gente vai criar, ouvindo os mais velhos que têm experiência, né? Principalmente do que já deu certo e errado, e também conhecem bastante da operação e das pessoas envolvidas no negócio. Então, quando a gente junta esses dois extremos, né? A juventude com a experiência, você consegue construir e entregar mais resultados. E nós temos tido lá muitos bons resultados por ter essa equipe heterogênea. Então, a gente tem isso em várias frentes de trabalho. Eu acho que hoje não há uma equipe que eu não tenha alguém 50 ou 60 a mais. E não há uma equipe também que eu não tenha o jovem ali, o jovem aprendiz, muitas vezes abaixo dos 18 anos de idade, o estagiário, né? E depois o assistente no próximo degrau de carreira que está ali com seus 20 e poucos anos começando também a sua jornada. E essa grande miscigenação, né, de experiências traz para a gente uma riqueza muito grande na operação. Perfeito. E muito a cultura da diversidade, né? Também. Tudo isso, a gente entende o quanto isso funciona, né? Não é à toa que a gente fala em flexibilidade cognitiva como uma das grandes competências, seja pelo repertório, mas também seja pela tua capacidade realmente de navegar em diversos ambientes. Exato. Então, acho que você estar aberto para você realmente interagir com alguém que tem mais experiência, menos experiência, para uma pessoa que é uma área diferente da tua. Então, acho que tudo isso ele colabora, né? Para que você consiga ter mais essa adaptabilidade para tudo que vem acontecendo. E a gente falava há pouco aqui no outro podcast dessa própria questão da inserção da IA, né, em tudo que vem acontecendo. O quanto a experiência, né, pensando que... Eu até usei uma frase de uma palestra que eu fui, que era da Marta Gabriel, ela dizia assim, que a IA vai drenar o seu cérebro, a não ser que você tenha pensamento crítico. Exato. E o pensamento crítico, ele vem da onde? De você ter conteúdo, de você ter conhecimento, porque como nós somos bombardeados todos os dias por muitas informações em diversas plataformas, em diversas redes sociais, por exemplo, se você não tem um pensamento crítico para dizer, opa, não, mas espera aí, isso aqui que ela está falando não é bem isso, porque você vai precisar. Então, assim, isso vai ser fundamental, essa experiência, esse conhecimento, por isso que eu falo que as gerações mais maduras, elas vão ter uma grande oportunidade dentro dessa evolução de IA, realmente quando elas começarem a olhar para essa parte de tecnologia e quererem aprender mesmo, porque elas vão ter essa experiência, o conhecimento que as gerações mais novas não vão ter. Então, Exato. Isso vai trazer o discernimento e vai trazer realmente, eu até já comentei, ninguém vai segurar. Então, é realmente uma transformação de mercado, né, Joey? Porque como foi o caso que você trouxe dessa pessoa, o etarismo, ele existe sim. Acho que mudou muito ainda dos últimos 10 anos, se eu pegar em termos de recrutamento. Há 10 anos atrás, era claramente declarado, não quero por isso, por isso, por isso. Exatamente. Para nós doía um pouco na alma, mas tudo bem, vamos seguir, né? Enfim, mas se você pensar o mercado de trabalho hoje, eu acho que também as próprias lideranças, por não ter muito esse discernimento também de como lidar com essas gerações, andaram apanhando um pouco. Então, vamos vamos voltar um passo aqui, reavaliar algumas coisas. O que, na minha opinião, sinceramente, eu acho bem positivo. Sem dúvida. Até porque, assim, você falou de uma coisa interessante, que é a forma como as cobranças aconteciam antigamente. A gente teve, né, vários, até, assim, notícias bem difundidas na sociedade, né? Do quanto a gente teve de cases negativos, por exemplo, empresas como a Ambev, né, que tinham lá casos de assédio moral declarados dentro da empresa, né? Então, isso há muitos anos atrás, né? A gente sabe, não é recente, mas a gente veio de uma sociedade que tinha, sim, de forma velada, um assédio moral dentro do trabalho acontecendo diariamente, né? Essa geração mais nova não aceita isso. E tá certo em não aceitar. Isso estava errado nas organizações, né? Perfeito. Então, a forma de liderar pessoas não é como era antigamente. Hoje em dia é muito mais pela persuasão, pelo diálogo e pela instrução, até mesmo eu digo, né, do que as pessoas precisam realizar e por que precisam realizar, do que antigamente, né, faça porque eu estou pedindo, estou fazendo, né, estou mandando. Então, isso é uma coisa também que as pessoas precisam entender, né? E aí, quando a gente fala de etarismo, que bom que isso está cada vez mais, né, diminuindo na sociedade, nas empresas,
Mas é importante também que a pessoa que às vezes sofreu, né, ou vivenciou essa fase lá né, de alguns anos atrás, eu vivi isso, né? Eu passei por organizações mesmo de grande porte, né, no começo da minha carreira, que tinha esse assédio moral velado muito forte, né? E uma coisa que eu tomei para mim é que eu não vou ser esse líder que eu tive no passado, né? Eu vou ser diferente e eu vou trabalhar com as pessoas com respeito. Esse é um valor da minha empresa, inclusive, respeito às pessoas, tanto público interno quanto externo. E isso é uma coisa que a geração mais nova nunca vai tolerar. Né? Qualquer tratativa que fuja com respeito ou que traga consigo algum nível de intimidação, como já acontecia nas gerações anteriores. E essa é uma grande mudança que aconteceu também em relação ao trabalho nos últimos anos, né? Que a gente pode destacar, né? E assim, né, Joey, quando você traz a questão da empatia, né? Hoje, quando a gente fala de empatia, principalmente para gerações mais novas, a empatia não é só... Ah, nossa, eu tenho uma super empatia por você. A empatia que é exigida da liderança é o que você está disposto a abrir mão para que essa pessoa faça, para que essa pessoa vá. Então, existe uma grande diferença entre você ser solidário e você realmente ter empatia. Porque a empatia é quando você realmente está disposto a abrir mão do seu bel prazer, muitas vezes, né? Da tua posição de destaque, de você estar aparecendo numa reunião, do você não ter aquele nome direto no projeto, e sim o teu colaborador. E essas gerações, elas buscam muito isso. Exatamente. Então, eu acho que esse reconhecimento tem que vir junto, né? Exatamente. E muitas vezes isso está atrelado a você abrir mão. Então, você se solidarizar, olha, eu realmente... Nossa, você que você quer crescer, é isso? Não, eles realmente estão cobrando. E se a gente for ver bem... Nós formamos essa geração, então errados também não estão. Não estamos né? também, exatamente. Não estão também. Então, acho que é bem um processo de transformação. E daí que é super importante o RH estar olhando para isso e fomentando isso dentro da empresa. Porque quando o RH realmente é um RH estratégico, que ele é parceiro do negócio, né? Como muito do que você trouxe, que vocês fazem hoje, aí realmente a própria liderança, ela precisa ser aliada ao que está aliado à estratégia do negócio, senão ela está fora do negócio também, né? Exatamente. A liderança tem que estar muito alinhada com a estratégia do negócio. A liderança precisa também estar preocupada com o que ela reflete para a sua equipe, né? Tem uma frase que eu levo comigo na minha carreira que eu aprendi com um chefe que eu tive, um líder que eu tive, que foi um líder de fato, que é a sua equipe, seu espelho. Né? Então, a gente também tem que ter a preocupação que as nossas condutas, elas refletem o comportamento da nossa equipe. Né? Então, quanto mais eu sou empático com a minha equipe, quanto mais eu busco entender, busco valorizar também as entregas do meu time e busco dar espaço para que as ideias, né, elas surjam e as coisas aconteçam, mais eu vou ter isso de volta também. Né? Então, é uma via de mão dupla com o time. Né? Essa é uma coisa que as pessoas cada vez mais precisam realizar. E você falou uma coisa bem interessante, né? Reconhecer as ideias e dar nome, né, às pessoas que fazem as entregas, né? Essa geração que a gente tem hoje no mercado, de mim, né, para os mais jovens principalmente, quando eu falo de senso de pertencimento, né, sentir parte, é isso também que eles buscam. Né? Num projeto, numa entrega, a gente fala, olha, foi fulano que fez, foi fulano que realizou, a ideia veio de tal pessoa. Né? Então, o gestor também tem que estar muito preocupado, sim, em validar né, justamente tudo isso que vem acontecendo do time dele. Né? E não tomar para si, né, as realizações. Né? Isso é bem importante. Joey, tem uma pergunta que eu acho que é bem legal, assim, para você que viveu em diferentes regiões do Brasil e que eu vejo muitas vezes que não dá certo em movimentos que as pessoas fazem de carreira. Perfeito. Por isso, quando abre uma vaga aqui, por exemplo, na Priori, que é relacionada à mudança de cidade, a gente tenta cobrir ao máximo os questionamentos, obviamente respeitando a privacidade de cada um, claro. Mas a gente traz muito a pessoa para esse lugar, para que ele reflita, para o ponto de reflexão do que essa mudança vai gerar e impactar na vida dele. Porque muitos movimentos que as pessoas fazem, elas fazem motivada pela emoção da oportunidade, às vezes um salário mais atrativo, enfim, tem talvez até uma conexão com a cidade, mas não dá certo, porque ela deixou de ver pontos que talvez se ela tivesse olhado lá no começo, ela não teria vindo. Então, conta para nós, assim, que conselho que você dá para quem muda de cidade, está começando uma nova oportunidade, justamente por tantas mudanças que a gente tem, assim, referente ao que envolve uma mudança de emprego para outra cidade. Sim. Bom, acho que o primeiro passo é
você tem que buscar conhecer o máximo possível sobre a empresa que você vai estar sendo inserido, né? Então, a empresa te procurou, ou de repente um headhunter, né? Um profissional de recrutamento te procurou. Tente entender primeiro bem a empresa, depois entenda a cidade em que essa empresa está situada e a cultura local, né? Então, a gente tem hoje muito como pesquisar, né? A gente tem YouTube, a gente tem Google, tem muita gente que grava conteúdo sobre as cidades do país, as regiões do país, sobre a cultura. Então, a gente tem muitas fontes de conhecimento hoje. Busque conversar com pessoas também que, de repente, viveram naqueles locais, né? Eu, como profissional de RH, já tive muita gente que me procurou para perguntar: Joy, você já morou em tal cidade, em tal região do país, como é que é? E eu sempre compartilhei com eles a minha experiência de como foi, todos os prós e todos os contras, né? Então, se você conhece alguém que já viveu naquela cidade, naquela região, ou até mesmo já trabalhou naquela empresa, procure saber, né, sobre como é, né? E aí, tenha em mente o seguinte: o Brasil é um país muito grande. Na verdade, o Brasil ele é um continente, eu costumo dizer. Eu morei em 4 regiões diferentes do país. E conheço de visita a região norte. Cada região do país é um país diferente. Essa é a grande verdade. Então, a região sul ela é um país culturalmente diferente da região sudeste, culturalmente diferente da região nordeste, centro-oeste e norte. E não é só o nosso sotaque português, né, que muda, né? Não é só a forma como a gente se comunica, mas muda de fato. Relacionamento entre as pessoas é diferente, a forma como você se comunica com as pessoas, né, como você expressa suas ideias é diferente, culinária é diferente, enfim, várias questões são diferentes. O clima é diferente, né? E parece que uma coisa boba, mas clima impacta no seu humor, Total. que impacta no seu comportamento, por consequência, né? Que impacta na sua condição de manter talvez uma constância, né, nos seus relacionamentos, nas suas entregas, na sua concentração, por exemplo. Então, na tua adaptabilidade. Adaptabilidade, né? Então, eu saí de Curitiba a primeira vez e fui morar em Goiânia. Goiânia é uma capital no Brasil que até se parece bastante com Curitiba em termos de porte, né? É um povo muito amistoso, que te recebe super bem, bem acolhedor. A comida é um pouco diferente, um tempero um pouco mais, né? Mais presente ali. Mas eu te confesso que foi para mim fácil se adaptar, porque eu tive um fator que me ajudou nessa transição, que eu já conhecia a empresa para onde eu estava indo. A empresa que eu já tinha trabalhado com eles como consultor há 4 anos, então eu já conhecia da cultura da empresa e tudo isso. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com um calor absurdo, né? Que Goiânia é um lugar muito quente. Então, eu precisei me adaptar em relação ao calor. E aí, como eu gosto de calor, para mim foi mais fácil. Mas se você é de uma região fria e não gosta de calor, pense sobre isso, porque o calor vai estar lá. E vai estar lá talvez o ano inteiro. Idem no Nordeste, também morei em Maceió. É calor o ano todo. Então, tanto em Goiás quanto lá no Nordeste, Maceió, Salvador ou Fortaleza, você não vai usar um casaco o ano todo. Então, se você não gosta do calor, eu já te falo, não vá, porque você vai passar calor o ano inteiro, né? E isso vai impactar, sim, no teu humor, na tua produtividade e tudo isso. Segundo, quando você chega num local diferente como é esse, busca entender como as pessoas se comportam e como elas interagem. Então, uma coisa que eu percebi, né? Na região norte e nordeste do país, é muito menos comum as pessoas serem tão diretas quanto a gente é na região sul. Na região sul do Brasil, a gente é muito direto, a gente meio que fala na lata, a gente às vezes nem faz muito filtro. E as pessoas estão acostumadas a receber, talvez, até feedback ou qualquer manifestação das outras pessoas meio que diretamente, né? A gente não tem muito dedo, costumo dizer, para falar. Na região norte, as pessoas, e no nordeste, as pessoas têm um pouco mais eu diria, sensibilidade para poder expor as ideias, principalmente quando alguma ideia contrária ou quando é alguma situação que pode trazer para a pessoa uma reflexão mais profunda. Então, como é que as pessoas fazem isso? Elas vão com um pouquinho mais de jeito, né? E a conversa, ela demora um pouco mais, às vezes, para acontecer, ela dá um pouco mais de volta para dizer o que tem que ser dito. Não é na lata, como a gente fala aqui no Sul, né? Por exemplo. Então, isso é diferente. Também muda bastante o ritmo das pessoas de trabalho, né? Então, eu percebo que na região sudeste o ritmo é bem acelerado. São Paulo, principalmente. O Rio, um pouco menos. Na região sul também um pouco mais acelerado, mas olha que interessante. A cultura nossa aqui no sul é muito do horário de trabalho formal, né? É o 8 às 18 ali e depois o escritório esvazia. É impressionante. Você vai para São Paulo, por exemplo, não tem horário para chegar, não tem horário para sair. Então, as pessoas estão chegando a todo momento no trabalho e estão indo embora também no trabalho a todo momento. Então, você tem que sempre buscar encaixar as agendas muito mais do que aqui,
onde está todo mundo disponível de 8 às 18 e depois não está mais ninguém disponível, né? Então, são costumes e culturas diferentes. E você precisa entender o que você está disposto, né? Exatamente. Então, se você, por exemplo, tá se você tem um perfil que você gosta de estar no horário de trabalho determinado, você vai ter que estar em cidades e regiões do Brasil que trabalham assim. Interior também geralmente é bastante assim. Mas grandes centros, Rio, São Paulo, BH, até um pouco Porto Alegre, foge um pouco do horário comercial, a atuação de trabalho que você tem. Então, são coisas que você tem que estar atento, né? Eu diria que é por aí. Perfeito, Joey. E você atua também como mentor de carreira, né? Qual que é o erro mais comum que você vê profissionais ao tentar crescer ou se recolocar no mercado de trabalho? Olha, um dos erros mais comuns que eu percebo é, primeiramente, não saber se comunicar no seu currículo. Parece uma coisa básica fazer um currículo, mas não é tão básico, não é tão fácil fazer. Porque ou ora ele fica demasiadamente grande e extenso ou muito enxuto. Eu já encontrei profissionais com uma carreira de 20 anos com um currículo de uma página. Então, não dá para você resumir 20 anos em uma página, né? Existia eu falo que assim, era meio que um chavão no mercado, meio que uma regra no mercado que você tinha que ter o currículo de uma página, porque era objetivo, porque as pessoas só iam ler uma página e por aí vai. Talvez isso acontecia assim antigamente, porque a gente não tinha as IAs e não tinha tanta questão de tecnologia, e era muito entrega de currículo presencial. Então, se tivesse 2, 3 páginas, podia sair do grampo e as pessoas poderiam perder as demais páginas, né? Hoje em dia, na era digital, primeiro quem lê o teu currículo é uma IA. Muitas vezes que vai ler o teu currículo, né? É duro falar isso, né? Mas é verdade. O recrutador ele vai ler o currículo depois. Para cada vaga que a gente publica hoje, na maioria das empresas, você recebe de 100 a 500 currículos para uma vaga. É muita coisa. Mesmo vaga de gestão, eu abri uma vaga alguns tempos atrás de gerente de RH, para minha estrutura, eu recebi mais ou menos 150 currículos em uma semana. Não tem como ler os 150. Nem que a gente queira, não tem tempo para a gente ler 150 currículos. Então, a IA faz a primeira triagem. E como é que a IA tria? Ela vai triar com base no que você colocou no teu currículo. Então, o currículo ele tem que ser equilibrado. Não pode ter 10 páginas, mas não pode ter uma. O primeiro ponto é isso. Eu sempre falo que para quem tem mais que 10 anos de carreira, você tem que pensar em 2 a 3 páginas. Né? Se você tem até 5, então talvez uma página e meia seja o bastante. Mas, mais do que isso, você tem que estar preocupado com o conteúdo que está no teu currículo. E aí, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não tem um currículo padrão. Exatamente. Currículo genérico não existe. Você tem que adequar o currículo para cada oportunidade que você vai se candidatar. Então, estude bem, né, o que aquela vaga tem como pré-requisito e adeque o seu currículo a isso. Quando fala adequar, gente, não é também inventar, né? Porque também a gente percebe muitas vezes que as pessoas aumentam a sua experiência, às vezes, ou o seu nível de conhecimento no currículo. E isso a gente percebe bem por entrevista, quando a gente conversa com a pessoa, que às vezes ela demonstra ter menos bagagem do que de fato ela tem. O que é pior daí, né? O que é bem pior, né? Então, calibre bem o teu currículo. Pode usar IA? Pode usar ChatGPT, Gemini, para você poder melhorar o teu currículo, mas leve conteúdo. E quando fala de levar conteúdo, é levar resultado. O que você fez e você realizou? Muitas vezes o profissional não destaca no seu currículo, ou na entrevista mesmo, as suas realizações. E aí você contar o que você realiza é muito mais importante do que você contar pelo que você era responsável, por exemplo. Perfeito. Né? Então, as pessoas muitas vezes erram nesse sentido. E também, ao se recolocar, elas também erram muitas vezes em não se posicionar de que elas estão em busca de uma nova oportunidade. Então, muita gente sai do emprego, às vezes é desligado, e não comenta com as pessoas. Fica quietinha, caladinha ali, com vergonha de falar, olha, eu estou no mercado. Esse é um grande erro. Se você está no mercado, você tem que falar com todo mundo. Gente, eu estou no mercado, estou em busca de uma posição. Se você souber de algo, por favor, me ajude, né? Para poder a gente caminhar o currículo, né? Enfim, se você puder me indicar para alguma posição, para algum recrutador, para algum gestor em alguma empresa, eu agradeço. Por que eu falo isso? Eu, nos últimos mais ou menos 18 anos da minha carreira, eu só me recoloquei por indicações. Né? Eu teve um momento só, que foi há 4, 5 anos atrás, que teve um headhunter que me procurou. E vários já me procuraram, mas assim, que eu de fato me recoloquei pelo esforço da consultoria. Por que eu falo isso? Porque quando você tem uma rede de relacionamentos vibrante, você fica disponível no mercado, logo você conversa com alguém te indica para alguma coisa e você se recoloca. Né? Isso não vale só para quem tem cargo de gestão. Vale para quem também tem cargo
que está no começo da carreira, para quem é analista, para quem é assistente hoje. Porque não é sobre cargo, é sobre relacionamento. Perfeito. Né? E aí, se você parar para pensar e fizer uma lista, você deve conhecer inúmeras pessoas. E aí, quando eu falo de fazer lista, né? Você fazer uma lista com quem você estudou, com quem você trabalhou, seus familiares, pessoal do clube, de repente, que você faz parte, vizinhos, né? Eu já falei aí de 5 fontes de contatos que você pode manter para fazer relacionamento. Então, um grande erro de quem está hoje no mercado é não fazer relacionamento. Porque assim você vai se recolocar muito mais rápido. Você pode também ter acesso a vagas que não estão publicadas hoje em dia. Né? A vaga que eu estou hoje não existia, não estava publicada. É uma vaga de diretor. Né? O que aconteceu? Um colega meu, né, que eu trabalhei anos atrás, me procurou pedindo ajuda para fazer uma consultoria para a empresa dele. A gente conversou e eu iniciei uma consultoria para a empresa dele. E essa consultoria que eu fiz para a empresa dele, que é a empresa que eu trabalho hoje, né, tá precisando de um diretor de RH. Aí esse colega me apresentou ao CEO dele, o qual na verdade a gente já se conhecia, mas já não tinha contato há 10 anos. E aí, passado alguns meses de trabalho, esse CEO me convidou para poder assumir a diretoria de RH da empresa. Então vejam que um contato que eu tinha de muitos anos atrás me chamou para fazer um trabalho, esse trabalho levou a outra coisa, né? E sempre os relacionamentos. Então a pessoa que está no mercado, ela não pode ficar calada, ela tem que falar com todo mundo. Gente, eu estou no mercado, estou em busca disso, mas sem ser chato, né? Sim. Se você souber de alguma coisa, lembra de mim. Tá ótimo, né? E deixa com a pessoa o currículo no WhatsApp. Aquela pessoa, se ela realmente gosta de você, ela vai tentar te ajudar. Eu já ajudei vários amigos aí ao longo da minha carreira, com dicas, com envio de currículos, e sempre que eu posso, eu realmente recebo e encaminho. Porque quando é alguém que você gosta, por que não recomendar? Sim, né? Perfeito. Então, acho que o caminho é muito esse também. Perfeito, Joey. Não é à toa que dentro dos pilares do LinkedIn, quando a gente fala na parte do algoritmo mesmo, para você ter visibilidade, o criar relacionamentos é uma. E uma das formas que eles medem isso são as pessoas que você está conectada dentro da própria empresa. Porque o que é o pensamento? Se ele não está conectado com quem ele trabalha dentro da própria empresa, ele não é uma pessoa boa de criar relacionamento. Perfeitamente. E isso não ele não está medindo, ele mede pelo digital, mas na verdade é de um comportamento do offline, porque imagine, você não está conectado com uma pessoa que está dentro da própria empresa, e isso vai baixando o Social Ceiling no LinkedIn, que é a ferramenta do LinkedIn que vai medir. Então, acho que isso é bem legal que você trouxe. E uma coisa que você falou também do Social Ceiling, né? Você posta alguma coisa, se a sua própria equipe, né, os colegas de empresa não curtem que você está postando, alguma coisa tem de errado. Note isso. Se você posta e muitos colaboradores da sua empresa também dão like, também interagem com a tua postagem, isso significa o quê? Primeiro, você é uma pessoa, talvez, que tem empatia das pessoas com quem você trabalha, né? Você conquistou esse espaço com eles. Segundo, deve ser algo relevante. Então, quando você fala de LinkedIn, para você criar relevância, você tem que fazer os contatos certos, né? Ter bons contatos, ter uma rede boa lá de relacionamento. Segundo, você tem que postar conteúdo relevante, que é muito mais realizações que você faz, isso é conteúdo relevante, né? Ou insights que você tem sobre questões de mercado que estão acontecendo hoje em relação à tua profissão, né? À tua carreira. E aí, quando você gera relevância, é quando as pessoas justamente interagem, né? Então, a gente está falando sobre isso até essa semana, eu com a Ana da minha equipe, que está aqui nos acompanhando hoje. Nós temos um colega lá da empresa, né? Um gestor, inclusive, que está passando vários insights interessantes no LinkedIn, né? E o que isso está gerando? Está gerando bastante reflexão e gerando bastante interação nas postagens dele, né? E isso, para a carreira dele, é significativo, né? Então, aquela questão de, poxa, eu vou, né, ficar quietinho aqui na minha. Se você está no mercado em busca de uma recolocação, não fique. Ou se você está numa má posição no mercado e precisa, né, transitar de carreira, você tem que se posicionar de forma assertiva, nunca invente, mas sempre traga realizações. Porque as pessoas te contratam pelas tuas realizações. Né? Perfeito. E assim, né, Joey, o digital, ele tá aí justamente porque muitas vezes, se você tem a dificuldade de mostrar o valor dentro da empresa, quando você também mostra para o mercado, além de você ampliar suas possibilidades, você realmente consegue ir se tornando uma autoridade, se tornando referência. E isso é totalmente conectado para quem realmente fique mais desejado pelo mercado, né? Do que disponível. Né? Mais desejável do que disponível. Exatamente.
Exatamente. Bem legal. Eu hoje tenho lá no LinkedIn, para você ter uma ideia, 10 mil seguidores, um pouco mais do que isso. Mas eu construí isso bastante, fornecendo insights, né? E publiquei vários artigos. Eu tenho lá mais ou menos uns 30 artigos publicados no LinkedIn sobre questões de mercado, carreira, liderança, né? E cada vez que eu faço uma publicação, eu tenho centenas de interações nas minhas publicações. Mas por que isso? Porque eu comecei a buscar produzir esse conteúdo que faz sentido para as pessoas. Sim. Né? E isso é o que gera essa visibilidade positiva que você falou. Perfeito, Joey. Frase ou livro que te inspira? Livro que me inspira. Para quem é gestor, Gerente Minuto, né? Você está sempre com frequência dando para a tua equipe devolutiva, né? Sobre como ela está, seja devolutiva de desenvolvimento, seja devolutiva de valorização. Então, isso é bem importante, eu tento praticar isso ao máximo. Feedback minuto, né, que fala no livro. Então, você dá um feedback rápido, pontual, mas assertivo sobre ponto de desenvolvimento ou sobre realizações. Parabéns, isso aqui foi muito bom. Pô, legal, continua assim. Isso é bem importante. Você, dando feedback constante, as pessoas se desenvolvem. Livro para quem está em desenvolvimento, está querendo crescer e aprender. Preciso saber se estou indo bem. É um livro que me marcou bastante porque fala sobre receber feedback. Eu preciso saber receber feedback, saber aceitar feedback e reagir ao feedback. Então, se você está construindo carreira e mesmo se você já é gestor, você vai continuar recebendo feedback. Né? Se você é dono, você vai receber feedback do cliente, não importa. Então, saber receber feedback é uma coisa bem importante na carreira e acho que ajuda a acelerar para qualquer um o seu desenvolvimento. Perfeito. E, Joey, a última pergunta do nosso podcast: por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço, né? E talvez eu digo talvez não, eu digo para as pessoas sempre, né? Talvez você vai demorar para chegar nesse estágio que eu tô hoje, de fazer o que você ama e ser bem pago por isso. Mas não desista, porque se você perseguir, né, o teu sonho de carreira, de profissão, quando você faz o que você gosta, você tem uma chance de fazer isso muito mais bem feito. Fazendo bem feito, vem a recompensa, vem a remuneração em troca. Então, eu faço o que eu faço porque eu amo e porque eu gosto de estar com gente, de falar com gente, falar com as pessoas. Perfeito, Joey. Acho que ficou super claro isso aqui hoje. É um papo que vai. Teria muitas outras perguntas para fazer para você. Acho que vamos ter que fazer a parte 2. Mas foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada de verdade. Acho que você trouxe insights muito valiosos e, ao mesmo tempo, super aplicáveis que as pessoas podem começar a fazer. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer realmente uma mentoria de carreira nesse episódio. Muito obrigada. Obrigado a você pelo espaço e oportunidade, Paola. E sucesso para todos nós, para quem está nos ouvindo aqui hoje. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa assistir. Obrigada.